Oi, gente, sou eu, Dan, para mais um XP Resolve. Enem 2018, primeira aplicação. Alguns materiais sólidos são compostos por átomos que interagem entre si, formando ligações, ligações, que podem ser covalentes, iônicas ou metálicas. A figura apresenta a energia potencial de uma ligação em função da distância interatômica, quer dizer, entre os átomos. Veja, eu tenho um átomo A e eu tenho aqui um átomo B. Entre eles existe uma ligação. Está dizendo que essa figura representa a distância entre os átomos, tá? E a energia. Ele disse, analisando essa figura, observe que na temperatura do 0 Kelvin, que é essa temperatura aqui, a distância de equilíbrio da ligação entre os átomos corresponde ao valor mínimo de energia potencial. Acima dessa temperatura, a energia térmica fornecida aos átomos aumenta sua energia cinética. Então, a energia térmica, o calor, aumenta dos átomos a energia cinética, a energia do movimento, e faz com que eles oscilem em torno de uma posição de equilíbrio média, círculos cheios, que é diferente para cada temperatura. A distância da ligação pode variar sobre toda a extensão das linhas horizontais, identificadas como valor da temperatura de T1 a T4, que são temperaturas crescentes. Então a temperatura está aumentando. Está dizendo que T4 é maior do que T3, que é maior do que T2, que é maior do que T1, que é maior do que o 0 Kelvin. Ele disse, o deslocamento observado na distância média revela o fenômeno da... Olha, o que está acontecendo? À medida que a temperatura está aumentando, a distância interatômica, está aumentando. Veja, a distância média está aumentando. Isso quer dizer, então, que os átomos estão ficando mais distantes um do outro. A distância está aumentando. Veja, a distância média está aumentando à medida que a temperatura aumenta. A distância está aumentando. Aqui é a distância. A distância está aumentando para cá à medida que a temperatura está aumentando. Isso quer dizer que o átomo A estava preso a B. À medida que aumentei a temperatura, a distância entre eles aumentou. Aumentei a temperatura de novo, a distância entre eles aumentou. Detalhe, que fenômeno é que aconteceu aqui? Houve um rompimento da ligação? Não, apenas os átomos se afastaram. E esse fenômeno de afastar os corpos chama-se dilatação. O gabarito é letra B de bola. Beleza? Cheiro do Dan!